Olá, gente. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um ano. São 365 dias que nós teremos aí pela frente para enfrentar. Muitas coisas irão acontecer. Não sei se melhores ou se piores do que as coisas que aconteceram ano passado. Mas isso é só um detalhe. O fato é que nós temos mais uma jornada de 365 dias deste ano de 2023 para poder enfrentar essa jornada. E o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida nessa jornada. Tá bom? E eu quero começar este vídeo com uma oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante da Tua presença santa e gloriosa, meu Pai, para apresentar cada um dos 365 dias que nós teremos durante esse ano. E que o Senhor abençoe cada um desses dias, meu Deus. Serão dias que difíceis, alguns, outros menos difíceis, outros mais tranquilos. Alguns dias serão de alegrias, outros de lágrimas, porque é o curso da vida. É natural que essas coisas, essas oscilações, elas aconteçam na vida de qualquer pessoa. Isso aconteceu na vida dos heróis da fé, como Abraão, como Israel, como Isaac, como Davi, como todos eles. O próprio Senhor Jesus, durante o tempo que ele passou aqui na terra, ele teve essas oscilações. Momentos em que ele estava em conflitos, no momento das suas orações, ele enfrentou a tentação de Satanás, ele enfrentou a cruz, ele enfrentou a traição, ele enfrentou tantas coisas. E ele venceu tudo. E o Senhor disse, com as suas próprias palavras, que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E isso nos deixa entender de que a vitória do Senhor nos dá forças para lutar e vencer também. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a vida desta pessoa que está conosco aqui nesse momento, realizando essa oração. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e irmãs. E eu venho aqui hoje para fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. Hoje eu amanheci, já tem algum tempo que eu não gravo vídeos, até desmontei o meu micro estúdio que eu tinha montado aqui, até foi desmontado o cenário e tal, bem simples. Mas hoje eu acordei com um pensamento, numa palavra, que eu tenho pensado muito nessa palavra nos últimos meses. Há um bom tempo que eu tenho refletido muito, tenho pensado muito, sabe? E eu estou observando, posso até estar errado, mas eu tenho observado que essa palavra que está escrita no livro de Mateus, no capítulo 24, ela aponta muito para os dias em que nós estamos vivendo, nos últimos anos, e não sei até quando mais, eu acho que sempre, né? Mas tem apontado bastante para os tempos que nós estamos vivendo hoje. E essa jornada, se você está aqui conosco, assistindo esse vídeo, eu queria que você refletisse sobre isso.
e tirasse as suas próprias conclusões, porque é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a conhecê-lo, entender, né, como eu preguei nesse último domingo, que não basta você conhecer a palavra, você precisa entender a palavra. Se você conhecer sem entender, então aquela palavra não vai ter valor nenhum na sua vida. A palavra de Deus, conhecida e não compreendida, ela pode representar qualquer coisa, ela pode, sabe, não vai ter eficácia na sua vida espiritual. E a eficácia da palavra de Deus, ela acontece na nossa vida espiritual e, consequentemente, na nossa vida humana, física. Né? Mas primeiro ela tem que fazer ela tem que agir no espiritual de cada pessoa. Então eu queria que você refletisse, pensasse, lesse, relesse, procurasse entender o contexto daquilo que Jesus falou, porque isso é muito importante. Muito importante para a sua vida espiritual, independente de qual igreja você frequente. Você pode frequentar a igreja Assembleia de Deus, amém, legal, bacana, uma boa igreja. Né? Você pode frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, da qual eu fiz parte durante muitos anos, bacana, legal, uma boa igreja. Né? Você pode enfrentar a igreja, frequentar a Igreja Batista, Quadrangular, a Deus e Amor, Igreja de Cristo, Igreja Casa da Bênção, né? Rio Novo, Videira. Você pode frequentar qualquer uma dessas igrejas. Alguma igreja da qual eu não citei o nome aqui, mas qualquer igreja, não importa, seja ela pentecostal, seja ela neopentecostal, seja ela, sei lá, batista, tradicional, né? Enfim, qualquer igreja. Mas pensa, reflita, analise você. E se você quiser questionar, perguntar, tirar alguma dúvida, você pode fazer através dos comentários aqui no vídeo, ou você pode mandar para o meu número, que também vai aparecer aqui para você. Nesse número você pode mandar mensagens, tanto pelo WhatsApp como pelo Telegram, e você pode questionar, não concordar, fique à vontade. Eu recebo muitas mensagens pelo WhatsApp, alguns questionamentos, que inclusive eu vou tentar responder através de um vídeo aqui para você, tá bom? Mas vamos lá, eu quero refletir em Mateus 24. Mateus 24, eu tenho pensado muito nesse capítulo do livro de Mateus. E deixe-me ver qual é o tempo que eu tenho aqui, porque eu quero fazer esse vídeo, não quero que ele fique muito estendido. Nós já estamos com 8 minutos, eu quero que ele seja mais breve possível, tá? Então eu tenho 5 minutos, agora eu tenho 7 minutos para poder fazer a primeira reflexão, e se não der para falar tudo nesse vídeo, eu vou procurar fazer outro, tá bom? Vamos lá, vamos ler o texto. Mateus 24, eu estou lendo aqui direto da tela do meu computador, mas eu vou tentar colocar aqui também texto a texto para que você possa acompanhar junto comigo. Vamos lá. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Jesus estava em Jerusalém, Jesus já estava próximo dos momentos cruciais da sua vida terrena, né? E aí ele foi no templo. E os discípulos, quando ele saía do templo com seus discípulos, os seus discípulos começou a mostrar as construções do templo. Eu imagino que eles pensaram assim: ó Senhor, tá vendo aqui, olha que maravilha, o templo, que era uma maravilha, o templo de Jerusalém era uma coisa extraordinária, e aquela construção já era uma construção recente do templo, porque já tinha sido destruído e foi restaurado, e o templo, ele representava o ícone da fé judaica,
o ícone da fé do povo de Israel. Né? Era o lugar onde estava a presença de Deus, apesar de que naquela época já não estava mais, mas representava isso, representava a casa de Deus, representava a casa do Senhor. Né? Quando o templo ele foi inaugurado pela primeira vez por Salomão, Salomão fez uma oração extraordinária. Vai aparecer aqui o versículo para você, aonde Salomão ele fez essa oração. Na casa de Deus, aquele que me invocar serão curados, serão abençoados. Enfim, o texto vai estar aqui, o versículo, para você ir buscar lá e ver a oração que Salomão ele fez. E era algo extraordinário, de fato era algo extraordinário. Mas quando Jesus, ouvindo os seus discípulos e prestando atenção no que eles diziam, ele respondeu para os discípulos assim no versículo 2: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha a resposta de Jesus. Eles tentando mostrar a grandeza, a maravilha, o orgulho que ele tinha por aquela grande obra, aquela grande construção que tinha uma representatividade muito grande, né? O ícone da fé do povo de Israel. E Jesus ele simplesmente responde de uma forma que até parecia um certo desdém, sabe? Um menosprezo. Quando ele diz, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E realmente aquilo, essa resposta do Senhor Jesus representava ali a tristeza de Deus em relação à forma como estava sendo conduzido o povo em relação a Deus. Representava assim uma tristeza muito grande de Deus. E por isso que Jesus estava ali naquele momento. Foi por isso que Jesus ele veio. Para salvar, restaurar exatamente essas coisas que tinham grande importância para o povo de Deus, que deveria ter, mas não da forma como era conduzida, que estava sendo conduzida naquele momento. E aí, no versículo 3 diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Quando Jesus falou lá para eles que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derribado, eles ficaram preocupados, eles ficaram assustados com aquilo. E aí, lá na frente, quando Jesus estava sentado lá no Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus costumava ficar e ali também fazer suas orações, eles se aproximavam do Senhor Jesus e em particular eles perguntaram, meu Deus, meu Senhor, conta pra gente quando é que vai acontecer isso? E que sinais, quais os sinais que o Senhor vai nos dar para sabermos que esse dia chegou? Né? Vou ler o texto novamente. No Monte das Oliveiras achava Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe disseram, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E a resposta do Senhor Jesus foi essa: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Essa foi a resposta de Jesus. Este é o sinal. Você quer o sinal? Por exemplo, você que está aí. Você que está aí. Você quer um sinal de que tudo isso vai acontecer, do que as coisas que Jesus falou vai acontecer? Qual é o sinal? O sinal é esse. Cuidado para que você não seja enganado. Cuidado para que você não seja enganado. Agora, com os poucos minutos que nos restam,
vem a pergunta: mas enganado como? Quando? Onde? Eis a questão. Eu pergunto uma coisa para você: se você é uma pessoa que já vive uma fé em Cristo, frequenta uma igreja, ou mesmo que você tem uma fé em Jesus, mas não esteja frequentando uma igreja, eu te pergunto: você acha que o enganador, o pai da mentira, ele precisa enganar as pessoas que estão vivendo no mundo? Os ímpios, os infiéis, sei lá como você queira falar, as pessoas que não vivem uma fé cristã? Você acha que ele precisa enganar essas pessoas? Não, porque essas pessoas elas já estão no mundo. Então, o pai da mentira, o enganador, Satanás, o diabo, o inimigo, como você queira chamá-lo, ele vai procurar enganar quem? As pessoas que estão no mundo? Será que ele vai querer enganar as pessoas que estão? Ou as pessoas que fazem parte? Quem e onde? Não. Satanás, o diabo, o inimigo, o capiroto, o pai da mentira, ele vai trabalhar para enganar aqueles que estão na igreja. Não na igreja Assembleia Universal, Batista, Deus de Amor, Casa da Bênção, Quadrangular, Videira, etc, etc, etc. Não falo dessa igreja denominacional, não estou me referindo à igreja institucional, estou me referindo à igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, das quais fazem parte as denominações. Né? Então são essas pessoas que eles procurarão enganar. Qual o objetivo? Manter essas pessoas nas igrejas, mas distante do Senhor Jesus. Porque para Satanás não importa se você vai estar no mundo ou se você vai estar dentro de uma igreja. O que importa para ele é que você seja enganado. Que a pessoa seja enganada. Então por isso, nós vamos finalizar aqui e vamos continuar no próximo vídeo. Por isso que você precisa ter muito cuidado. Esse cuidado você precisa ter. Você precisa ter muito cuidado com o que você ouve, como você ouve, né? Tudo que você ouve, cuidado. Por quê? Você está na igreja, tem lá um pastor pregando para você, o pastor prega, e você dá amém para tudo. Cuidado, você é um candidato excelente para ser enganado. Por isso é importante que você tenha conhecimento das Escrituras Sagradas. Por isso que é importante que você leia as Escrituras Sagradas. Aí você vem e me diz: mas pastor, eu não sei ler. Graças a Deus que hoje você pode ter conhecimento das Escrituras Sagradas através de áudio. Hoje a Bíblia ela já está em áudio. Ouça. Você não sabe ler? Ouça. Pede para alguém encontrar para você áudios da Bíblia, dos versículos, capítulos, e ouça. Comece a ouvir. Ouça uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pondere sobre aquilo que você está ouvindo, a íntegra. Sem pregação, sem interpretação, a palavra de Deus. Ouça. Porque ali você vai estar tomando conhecimento do que o Senhor Jesus ele quer que você conheça e compreenda. Sem interpretações alheias de outras pessoas, minha, de outro pastor, de um bispo, de um apóstolo, de quem quer que seja. E faça as suas próprias ponderações sobre aquilo que você está ouvindo. A palavra de Deus, ela não é difícil de ser compreendida. Tudo que você precisa está com o seu coração aberto. Né? Então, se você estiver com o seu coração aberto, conhecendo e entendendo, você não vai ser mais difícil você ser enganado. Vai ser mais difícil. Apesar de que mais na frente, aqui nesse texto, no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus ele fala que até os escolhidos, muitos serão enganados, até os escolhidos. Mas nós vamos ler mais adiante. Nós vamos ficar aqui até o capítulo 4, que depois nós vamos refletir mais. Se você quiser nos acompanhar, você pode
no próximo vídeo, assim que esse aqui for lançado, no próximo vídeo você procurar se informar, né? E aí nós vamos dar continuidade. Paramos no capítulo 4 e vamos dar continuidade no próximo capítulo. Eu quero pedir a você que se inscreva no canal. Me ajude a alcançar um número maior do qual nós temos, que é muito pouco. Mas você pode nos ajudar, tá bom? Independente do seu credo religioso, você pode nos ajudar. E dê o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal a ser enviado para outras pessoas, cristãs, não cristãs. Vai ser uma grande ajuda, tá certo? E ative as notificações para toda vez que o vídeo for novo, você poder ser lembrado e aí então na primeira oportunidade que você tiver, você poder assistir, tá certo? Nós vamos finalizar lendo os 4 versículos de novo para que você possa refletir e meditar em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele, Jesus, lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima oportunidade. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Este é o culto a céu aberto, que é para todas as pessoas, independente do seu credo religioso. Fique em paz e até a próxima.